Alô, minha galera querida do canal do Penido. Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal, rolando uma treta Botafogo e Flamengo. Por falar em Flamengo, tem que falar no Jesus, né? Nessa renovação. Tem muito papo para a gente levar. Se inscreva, traga os amigos, compartilhe o vídeo, faça comentários e deixa o like que é importante demais. Você pergunta e o Penidão responde. Ernesto da Silva, primeira pergunta. Penidão, Yaya Touré no futebol carioca é um delírio? Olha, cara, não é um delírio não, pelo seguinte, é tão engraçado falar, parece um ioiô, né? Mas é Yaya. O Touré, a questão dele com o Botafogo é a seguinte: se o Montenegro, que tratou do negócio o tempo todo, esteve com ele na Europa, pessoalmente, o Botafogo preparou, inclusive, acabou vazando até o lançamento, né, da contratação, com vídeo, com tudo mais. Cara, depois daquilo tudo, as marchas e contramarchas do negócio, vai e vem, ioiô mesmo, né? Ficou aquele negócio que ele sobe e desce, vai, não vai, não sei o que, me apresento, aí acertou tudo, depois não vinha mais, aí a mulher não queria, enfim, tudo que você sabe. Depois o Vasco disse, através de um candidato, não foi o Vasco que disse, foi um candidato do Vasco, que disse que estava acertando o Yaya Touré, aí o empresário falou, não, se for jogar no Brasil, ele vai para jogar no Rio de Janeiro e é no Botafogo e tal. E o negócio deu uma esquentada e ele fez contato com o Botafogo. Agora, se vai dar negócio ou se não vai dar, é absolutamente impossível. É a mesma coisa, que dia que vai voltar a ter jogo de futebol? Não sei. Eu sei que futebol vai ter. Se o Yaya Touré vai voltar ou vai vir para o Rio, isso não dá para cravar. Mas impossível não é não. E caso venha a se confirmar a vinda dele, é uma possibilidade, caso venha a se confirmar, eu pergunto a você, é botafoguense ou não? Dava para imaginar no início do ano um Botafogo com Honda e Yaya Touré juntos? Diga aí. O Lucas Tavares está me perguntando, Penidaço, o Dinamite é o maior ídolo do Vasco em todos os tempos? Olha, cara, na verdade é. Inclusive houve uma pesquisa agora, né, muito recente, esses dias, do Globo e do Extra, do Jornal Globo, Jornal Extra, e ganhou o Dinamite. Para mim, com todo mérito, com toda justiça, e o Edmundo ficou em segundo lugar. Se você pegar os grandes ídolos do Vasco mais recentes, são realmente eles. E poderia ter o quê? Romário, né? Talvez o Bebeto, que não tem nenhuma identificação com o Vasco, mas participou de um título brasileiro, uma conquista, mas não passa perto do que representou para o Vasco Edmundo. E muito menos ainda, nenhum deles passa perto do que foi o Roberto Dinamite, pelos gols que ele fez. Ele é artilheiro do Vasco, artilheiro de São Januário, artilheiro do Brasileiro, de todos os tempos do Brasileiro. Enfim, tem o Juninho, pernambucano, que é outro grande ídolo, mas que também tem no embate com o Roberto Dinamite uma dificuldade enorme, porque o que o Roberto resolveu de gols, de títulos, de jogos, enfim, grandes decisões, o Dinamite está no topo. Nós não vimos o Ademir Menezes, por exemplo, que foi inclusive artilheiro da Copa do Mundo. A Copa de 50 o Brasil perdeu, mas ele não perdeu o título de artilheiro. O Ademir Menezes era um monstro, mas nós não vimos jogar. Então, para a eleição que foi realizada, o Dinamite teria que ganhar e com justiça. E ganhou. O Claudemir da Rocha está me perguntando, Penidaço, qual é a importância da permanência do Jorge Jesus no Flamengo? Olha, para mim é fundamental, a importância total, completa, absoluta. O que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi muito mais do que montar o time. O Jorge Jesus mudou o conceito. O Flamengo passou a pensar de uma forma diferente. O time do Flamengo passou a ter aquela postura que o Bruno Henrique disse, outro patamar. Ele elevou o Flamengo para um outro patamar. Ele é completamente fora da curva. Ele é o técnico. E para o Flamengo, não sei nem se houve, eu, por exemplo, sou muito fã, e era amigo pessoal, inclusive, do Cláudio Coutinho, que brilhou no Flamengo, do Zagallo, de outros técnicos maravilhosos. O Flamengo já teve muitos técnicos excelentes. Só que tem o seguinte, o Jorge Jesus, ele foi um fato novo, na hora exata, com um time que ele montou. Aquele time estava lá no Abel. Não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Rafinha, não tinha o Gerson, que foi ele quem trouxe, não tinha o posicionamento do Gabigol, o Arrascaeta não era titular, enfim.
Ele pegou o que ele tinha de melhor, os ingredientes do bolo são os mesmos. Até a receita pode ser a mesma, mas na hora de fazer, se for mal feito, vai solar o bolo. Acontece que o Jorge Jesus mostrou que ele, nessa analogia aí, ele é o chefe que realmente chega na cozinha e dá um baile. Ele conseguiu fazer o Flamengo ser um time ritmado, um time veloz, um time ofensivo, um time que joga para frente, futebol vertical, marcação na hora certa. O Flamengo teve momentos maravilhosos, já com o Carlinhos de treinador, o Violino, que foi um grande jogador, depois um grande técnico. Com o próprio Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo teve momentos muito bons, com vários treinadores, mas nunca teve um momento como esse que está tendo agora com o Jorge Jesus. Então, até a galera ficou um pouco preocupada porque o presidente do Sporting de Lisboa disse que gostaria de repatriá-lo. Mas ele também sabe das dificuldades que o técnico português hoje está em alta no mercado e o Jorge Jesus tem tudo a ver com essa alta dos técnicos portugueses. E tem também toda uma discussão que no futebol brasileiro alguém pode ganhar um salário de 2 milhões, 2 fração. Calma. No Flamengo, pode. O Jesus. Qual outro treinador poderia entregar ao Flamengo o que o Jesus entrega em termos de resultado, união de grupo, desse trabalho que ele fez? O trabalho dele, ele é pontuado em diversos itens. E a soma disso tudo, e ele é um agregador por natureza, com um estilo disciplinador que os jogadores adoram. Porque normalmente quando o técnico é disciplinador, ele bate de frente com o elenco. E o Jesus não, ele enquadra quem tem que enquadrar, porque ele pode falar grosso com o Diego Alves, com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, também o Michael é novinho e tal, mas ele fala com qualquer um, porque ele tem autoridade. Como o Zagallo, aliás, tinha também. Esse líder máximo que o Flamengo conseguiu, eu acho que, para ele sim, essa discussão do patamar financeiro, ela torna-se irrelevante diante da representatividade, diante do tamanho que ele tem para o próprio Flamengo. Então, Jesus e Flamengo, tudo a ver. O que não tem nada a ver é essa briga do Botafogo e o Flamengo. Eles andam se bicando aí, que tá um negócio de maluco, né? Tem até uma pergunta aqui do Márcio Flores, perguntando o porquê da treta Botafogo e Flamengo. Ele até diz que é o porquê da treta atual Botafogo e Flamengo. Não é atual não, Márcio. Botafogo e Flamengo, não à toa, receberam, entre si, o rótulo de clássico da rivalidade. Por quê? Porque um meteu 6-0 no outro. Botafogo meteu 6-0 no Flamengo no dia do aniversário do Flamengo em 72, 15 de novembro. Aniversário do Flamengo, 6-0 Botafogo. O Botafogo vinha de uma série de conquistas, Manguinha, que gastava o bicho de véspera, o goleiro, Manga, e o Botafogo atropelava na época do Garrincha, ganhava tudo e tal. Criou ali aquele sentimento do Flamengo de uma tentativa de vingar os resultados, e é que o Flamengo, na época do Zico, o Flamengo conseguiu reverter aquilo tudo, descontou todos aqueles desaforos de campo, né? Desaforo futebolístico, levou baile, olé e tal, e aí deu também. E aí, aquilo tudo que o Flamengo sentia na década de 60, tal, que coisa que não é da época, né? A gente não viu o início dessa rivalidade, mas ele é muito antiga mesmo. Só que, nos últimos tempos, a coisa continuou. Lembra da história do Chororô? Lembra daquela sequência de 2-2? Aquelas sucessivas finais de turno de Taça Guanabara e Taça Rio e final de campeonato? Botafogo e Flamengo jogando seguidamente, na época do time do Cuca no Botafogo. O Botafogo jogava futebol exuberante. Fizeram o final do campeonato de 92. O time do Botafogo era melhor, o Flamengo foi campeão. E nunca deixou de haver uma rivalidade grande. E aí ela voltou a se exacerbar no momento que o Flamengo foi lá e tirou o Arão. Aquilo aí pegou fogo no parquinho. Uma briga terrível, foi para a justiça de novo. O Flamengo não entra mais aqui, não joga no Engenhão, e não joga no estádio Newton Santos. Então, isso existe há muito tempo. Nunca foi diferente. A relação Flamengo e Botafogo, ela é entremeada entre o ódio e o amor. Existem umas pequenas fases em que as diretorias mais ou menos que se harmonizam, têm interesses convergentes, e aí a coisa fica um pouquinho calma. Mas logo surge um problema para pegar fogo de novo. E no momento atual, propriamente dito, como você se referiu aí,
tem a questão da volta dos jogos, que o Botafogo não quer, o Flamengo quer. O Flamengo se equipou, se preparou, está fazendo tudo junto às autoridades, e o Botafogo está querendo bloquear, porque há esse clima de animosidade mesmo, e não dá para discordar do Botafogo, porque, afinal de contas, o Botafogo diz que está defendendo a vida. Como é que você vai ficar contra? Não tem como. Gente morrendo à beça, dá para contestar? Não dá para contestar. Então não é hora de voltar, Só que o Flamengo tem todo um protocolo pronto, dá para contestar também? Não dá para contestar. Ou seja, são antagonistas ali, um tem uma opinião, o outro tem outra, e são oponentes, um discordando do outro, como historicamente acontece. E para não contrariar a história, agora o Montenegro, que aliás tem falado muito, ele é muito atuante, né? Presidente do título do Botafogo, campeão em 95, resgatou a sede, fez para o Botafogo, tem o título lá de presidente eterno, com todo o mérito. O que o Montenegro tem feito ultimamente é uma atuação muito forte, muito contundente, muito presente. E sempre que ele pode, para não perder a tradição do clássico da rivalidade, ele vai lá e espeta o Flamengo. Isto é rivalidade explícita, não tem a menor dúvida disso. E para fechar o raciocínio, eu acho que o Flamengo está agindo muito bem em não responder, né? Para não virar aquele bate-boca através da mídia, através das redes sociais e tudo mais, porque isso alimenta a discórdia. E tudo que nós não precisamos nesse momento, pelo amor de Deus, é de desunião. Muito pelo contrário. Se a vida exige isso, sempre exigiu, imagina agora, em plena pandemia, né? Então, o Flamengo ficou quietinho na dele, não houve nenhuma resposta, nenhuma agulhada por parte do Flamengo. Pelo menos por enquanto. Eu espero que não haja nenhuma retaliação. Então a coisa fica mais ou menos nesse nível. Agora eles vão continuar porque faz parte da história deles, um de vez em quando dá uma espetada no outro mesmo. Galera, eu queria lembrar de novo a você que eu estou renovando o pedido para você deixar o seu like, que é importante, dar essa moral pra gente, é legal pra caramba, então eu estou te pedindo isso. Compartilhe o vídeo, faça comentários, mande perguntas para o próximo Peridão Responde e deixando o like, se inscrevendo, trazendo os amigos. Então, tamo junto!